Olá! Hoje a nossa aula vai ser uma aula sobre contos, especificamente contos de mistério. Vamos relembrar. Conto de mistério é quando tem um suspense. Quando nós perguntamos, nossa, o que será que aconteceu? Qual será o mistério? Os contos podem ser sobrenaturais, quando acontecem fatos inexplicáveis. E os contos de mistério também podem ser policiais, quando acontecem fatos investigativos através de um crime. Agora, para se produzir, escrever um conto, nós temos o quê? As etapas do conto. Nós temos 4 etapas. A primeira etapa vai apresentar as personagens e o lugar onde ocorre a história, onde ocorre esse conto, esse mistério. Então, a primeira etapa, a apresentação. Surge as personagens e o ambiente. A segunda etapa é a complicação. Quando surge o problema, quando surge a curiosidade. É o momento em que começa a ficar sinistro, preocupante, surge um conflito. A terceira etapa é chamada clímax. É quando acontece o mais importante, que você fica bem tenso nessa hora. Então, a terceira etapa, clímax, o trecho mais tenso do conto. A quarta etapa é o desfecho. É o final da história, onde tudo está resolvido. Então, vamos relembrar? Primeira etapa chama apresentação, quando surgem as personagens e o ambiente. A segunda etapa é a complicação. Surge o conflito, surge o problema, momento em que começa a ficar sinistro, preocupante, apavorante. Terceira etapa é o clímax. É quando você fica querendo saber mais. O que vai acontecer? Qual o final? Mas é o trecho mais tenso do conto, da história. E a quarta etapa vai ser o desfecho, quando o conflito é resolvido e termina o momento sinistro. Você descobre o que tinha acontecido. Quando vamos produzir um conto, também é importante saber os tipos de narrador. Nós vamos falar sobre 3 tipos de narrador. O primeiro narrador é o narrador personagem. É quando a história é contada na primeira pessoa, eu. E é quando o narrador faz parte da história. A primeira pessoa, eu, é sempre a pessoa que fala. O segundo narrador, nós chamamos de narrador observador. Estará sempre na terceira pessoa, ele, ela, porque o narrador está de fora. Ele está se referindo a alguém. Por isso que ele vai falar na terceira pessoa, porque a terceira pessoa é quando falamos de alguém. O narrador onisciente, ele sabe tudo o que passa na cabeça das personagens. Ele sabe as emoções, ele sabe os pensamentos de cada personagem. E ele pode estar, quando você vai escrever, pode ser usado na primeira ou na terceira pessoa. Então, vamos lá. O nosso foco narrativo, nós vamos falar sobre 3 tipos de narrador. Primeira pessoa, se tiver escrito na primeira pessoa, o narrador faz parte da história. Então, ele é chamado narrador personagem. Se estiver na terceira pessoa, o narrador conta a história. Então, ele é o narrador observador. E tem o narrador onisciente. Ele pode estar na primeira ou terceira pessoa. O narrador sabe o que se passa na mente das personagens. Então, só para relembrar, primeira pessoa é quem fala, por isso que usamos eu. Terceira pessoa quando falamos de alguém,
Por isso que é a pessoa ele, ela. Espero que tenham gostado e até a próxima. Beijos da Pro Priscila.